Bom dia, amados irmãos em Cristo, ouvintes e simpatizantes do Evangelho. Uma palavra para a nossa edificação, pastor Alex Fux aqui. Hoje, 17 de fevereiro, diante a várias adversidades, diante de vários conflitos internos e externos, estamos falando de algo que nós, como cristãos, ou como seres humanos normais, pessoas do bem, lúcidos, sensíveis, sensatos, até mesmo tolos, todos percebem a situação em que estamos vivendo, que é uma situação de crises emocionais e crises espirituais, existenciais. Você não precisa ser muito espiritual para ver que as coisas estão difíceis de entender, de aprender, de aceitar. Então, diante dessa situação, nós olhamos ao nosso redor, a gente fica observando as pessoas e buscamos nos refugiar debaixo de alguma cobertura, seja ela espiritual ou qualquer outro tipo de amparo. Buscamos refúgio até mesmo em religiões, movimentos, seitas, mas nada vai nos reposicionar no nosso lugar de origem, no nosso caminho, o caminho verdadeiro, porque o nosso espírito, ele necessita testificar com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Então eu trago uma palavra hoje, nesta manhã. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Uma palavra que já havia nos advertido o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo. Timóteo estava em Éfeso e era um pastor da igreja de Éfeso. E ele escreve em segunda carta, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, o coração egoísta voltado ao eu, que hoje é aplaudido, pela sociedade, busca ouvir aquilo que agrada seu coração. O Evangelho, em contrapartida, é confrontador. Ele convida o homem a negar-se a si mesmo, a apoderar-se da verdade de Cristo. Então, para muitos, não é uma mensagem satisfatória. Então, a gente vê logo a indisposição em aprender. Precisamos saber que a disciplina ela se refere ao retorno do padrão perdido e não à punição. A palavra ela vem nos mostrar como devemos viver. Ela não vem para machucar. Ela machuca, mas traz vida. Agora tem outras pessoas que julgam a palavra muito dura, como se fosse uma legalidade. Não é assim. Então, amados, nós precisamos nos considerar cristãos a partir do momento que a gente tem essa disposição em entender. Olha só o que diz Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, esse relacionamento com o senhorio de Jesus é que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Não estar debaixo de um jugo de homens, não é isso. Muitos estão usurpando esse lugar. Muitos estão tomando para si esse lugar. Muitos estão conduzindo a igreja de forma que a igreja observe ele. Mensagens egocêntricas. Não é dessa forma, irmãos. Aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, frequentando a cultos confrontadores, eles preferem não obedecer e não inclinar o seu coração ao Senhor por causa das pregações, por causa das mensagens. Não obedecer e não inclinar o seu coração ao Senhor vai levá-los a nunca viver o senhorio de Cristo. Então, tem um livro chamado O Poder da Experiência com Deus. É de um pastor. E tem um trecho que chama Pastor Marcelo Jamal.
há um trecho que chama a atenção. Disciplina se refere ao retorno do padrão perdido e não à punição. Isso me chamou a atenção. Não a punição. Se submeta ao senhorio de Cristo. Não se submeta ao senhorio de homens. Observe a palavra. É a palavra que vai revelar a pessoa de Jesus Cristo, o modelo perfeito. É Ele que nos alinha com a cruz. É Ele que nos reposiciona para o reino. Observe as suas atitudes. Mas lembre-se, agir como Cristo é uma coisa, reagir como Cristo é totalmente diferente. Você nem precisa olhar ou observar o Cristo. Observe Jesus, que andou com os discípulos. Ele é a revelação perfeita da conduta que nós devemos viver, amando, respeitando, observando, obedecendo, mas sobretudo, acima de tudo, observando a palavra, a sua palavra, a sã doutrina. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Paz, amados.